Esta é uma reunião típica da Comissão Política Distrital que vamos ter que nos acostumar que agora, daqui em diante, vamos ter que as fazer cada vez mais descentralizadas. Aliás, as pessoas que me acompanham sabem, nós tivemos um objetivo que era a primeira reunião ser em Coimbra e a segunda do mês ser fora de Coimbra. Nós estamos num ano de vital importância, não só para o partido, mas dizia eu, para o país, e dizia mais importante, é vital importância mais para o país do que propriamente para o partido. Porque nós temos esta particular, está na nossa gênese, esta particular forma de estar na política. Nós damos mais importância, quando estamos no governo, ao país do que ao partido. Obviamente que muitas das vezes isso não nos agrada a nós, enquanto militantes, enquanto elementos do partido, muitas das vezes fazemos queixas às estruturas partidárias e também fazemos queixas aos senhores ministros, alguns deles não sendo do nosso governo, têm que aturar um pouco as nossas reivindicações. Mas esta é, de facto, a nossa forma de estar. A nossa forma de estar na política é, nós, normalmente, somos assim. Os nossos autarcas, os nossos governantes, os nossos membros de algumas associações, de coletividades que temos particular destaque na gestão, particularmente o interesse da coisa pública, em detrimento dos nossos adversários. Nós sabemos que, normalmente, o Partido Socialista, quando governa essencialmente a pensar nos seus próprios interesses e depois, se eles forem coincidentes, nos interesses do país. E por isso, este momento que estamos a atravessar, e por isso eu dizia que temos que nos acostumar a isto, descentralizar, é no interesse do país. Porque, efetivamente, se este país voltasse a ser governado pelo Partido Socialista, todo aquele esforço que os portugueses andaram a fazer durante estes 3 anos era de certa forma, desperdiçado. Porque não é a primeira vez em que o PSD é chamado a repor alguma credibilidade perdida e não é a primeira vez em que o PSD é chamado a pôr as contas em ordem e agora também. E num momento em que, particularmente no país, em que nós estamos num ponto de viragem, em que efetivamente conseguimos arrumar um pouco o passado, em que nós conseguimos credibilizar o país, era um desastre autêntico que um partido que tem estas preocupações e que tem esta capacidade não tivesse uma maioria nas próximas eleições legislativas. E, portanto, é por isso que eu dizia que nós vamos ter que nos acostumar a isto e vamos ter que andar de terra em terra para mobilizar primeiro os nossos militantes, mas depois para convencer o nosso eleitorado. E por isso eu não vou, vocês hoje todos não vieram aqui para me ouvir, vão ter a oportunidade de me ouvir muitas vezes mais em tábua. É sempre com gosto que eu cá venho e sabem bem que tenho a disponibilidade que eu tenho para andar pelo distrito é total, mas vieram hoje ouvir para aqui, vieram hoje essencialmente aqui, viemos todos para ouvir o Sr. Ministro. Sr. Presidente de Câmara, Srs. Deputados, caros militantes, caros companheiros e companheiras, muito obrigado, é um gosto de estar aqui convosco e em particular ao Marício. Agradeço o convite e esta oportunidade de falar convosco. Pediram-me que falasse um pouco sobre o orçamento para 2015 e, em particular, o ano que se aproxima e também sobre os fundos europeus. O Maurício dizia há pouco, e com razão, que este é um ano importante e um ano em que, enquanto partido, e eu estou aqui a falar, sendo ministro, estou aqui a falar enquanto militante do PSD, nos temos de mobilizar para demonstrar aos portugueses que os sacrifícios muito fortes que fizeram ao longo dos últimos 3 anos, fizeram em consequência das políticas desastrosas do anterior governo que levaram a uma situação de bancarrota financeira, fizeram sentido. Eu direi que esse vai ser o ponto fundamental da avaliação das eleições. Os portugueses sabem, têm consciência que é necessário fazer sacrifícios fortes. O que é importante é compreenderem que esses sacrifícios fizeram sentido. Vão conduzir o país a uma trajetória de crescimento, sustentável, que, por sua vez, comporte para os portugueses mais emprego, melhores condições de vida.
porque o esforço que fizemos em termos de consolidação orçamental, o esforço que fizemos em termos de transformação da nossa economia, são tudo meios, não são um fim em si mesmo. A consolidação orçamental é importante, mas não é um fim. É um meio para oferecer aos portugueses melhores condições de vida, mais emprego, mais crescimento económico. E eu estou convencido que este ano que vem ajudará os portugueses a perceber que aquilo que foi feito nestes 3 últimos anos foi verdadeiramente importante. Faz sentido e oferece condições ao país como nunca teve para enfrentar com esperança e otimismo o futuro. Nós não vamos fazer, como o Sr. Primeiro-Ministro bem diz, eleitoralismo neste último ano. Até porque eu acho que os portugueses, depois de tudo o que passaram, já não avaliam a política dessa forma. Já não se enganam dessa forma. Querer ganhar eleições através de um eleitoralismo fácil é apenas cair na armadilha de continuar a fazer política como muitas vezes fez no passado e que os portugueses já não aceitam. Os portugueses querem esperança, querem otimismo, mas querem isso com realismo e verdade. E é isso que nós temos conseguido oferecer até agora e vamos continuar a oferecer. O nosso principal ativo, em 3 anos muito difíceis, foi a percepção pelos portugueses de que falámos verdade, de que não nos escondemos as coisas e de que colocámos o interesse do país acima de qualquer outro interesse. E é a partir daí que nós estamos em condições muito boas de poder ganhar as eleições. Não vamos governar para eleições, nós não governamos para eleições, nós governamos para gerações, mas temos a expectativa de que os portugueses reconheçam isso mesmo nas eleições e eu estou convencido que é isso que vai acontecer. E como dizia, estou convencido que o ano que vem cria as condições para os portugueses perceberem e darem sentido àquilo que foi feito nos últimos 3 anos. Desde logo, o Orçamento de Estado que temos no próximo ano é um Orçamento de Estado que precisamente demonstra, ao mesmo tempo, essa capacidade em que colocamos o país de poder cada vez mais oferecer aos portugueses otimismo para o futuro. Mas de o fazer com responsabilidade. É um orçamento de recuperação do país. Recuperação que, do ponto de vista macroeconómico, já iniciámos há um ano. Em termos de crescimento da economia. Regressámos a uma trajetória de crescimento da economia. Crescemos mais do que a média da zona euro. Ainda é pouco? É. Gostaríamos de crescer mais? Sim. Gostaríamos de crescer com mais intensidade e a um ritmo mais veloz? Sim. Mas atendendo ao contexto internacional muito difícil, atendendo também à situação muito difícil de que o país se começa agora a levantar, é já um resultado muito importante. E é uma trajetória de recuperação que voltámos a iniciar, ao contrário daquilo que muitos, durante os últimos 3 anos, andavam a dizer. Que disseram que íamos ter um segundo resgate, que disseram que tínhamos entrado numa recessão contínua. Não é verdade. O país voltou a crescer, está a crescer com sustentabilidade, como nunca no passado, está a crescer mais do que o resto da Europa, o que significa que depois de muitos anos, desde 2000, voltámos a convergir com a Europa. Porque desde 2000 que Portugal tinha voltado a divergir da Europa. Tínhamos voltado a empobrecer em relação ao resto da Europa. O ano passado, voltámos a convergir com a Europa. Voltámos a crescer mais do que o resto da Europa. Isto é significativo. Ao fim de quase 15 anos, o país volta finalmente a convergir com a Europa. Este é um dado muito importante que demonstra a recuperação que iniciámos e a razão pela qual fizemos os esforços que fizemos e que dá sentido a esses esforços. É um ano também de recuperação do rendimento dos portugueses. Recuperação do rendimento dos pensionistas. Recuperação do rendimento dos funcionários públicos. Recuperação do rendimento das famílias, com a reforma do IRS. Recuperação também da esperança para muitos portugueses que, entretanto, voltaram a ter trabalho, que, entretanto, voltaram a ter emprego. Porque nós tivemos, em 2 anos, uma queda do desemprego de quase 4%.
É verdade que no último mês voltámos a ter um ligeiro aumento, mas a tendência ao longo de 20 meses é clara, é uma tendência de descida de desemprego, que aliás superou as nossas melhores expectativas, porque nós sabemos que há desemprego em Portugal, que é desemprego estrutural, desemprego de longa duração, que é difícil de ser combatido. Estamos a fazer tudo para o combater, mas é difícil de ser combatido. Mas esta tendência é uma tendência clara e muito positiva. Portanto, temos um país que recupera em termos de crescimento económico, temos um país que recupera em termos de criação de emprego, temos um país em que cada vez mais ao longo deste ano os portugueses também vão sentir essas melhorias nos seus bolsos, vão sentir essas melhorias em termos do seu rendimento. Isto é, ao mesmo tempo que temos também um orçamento que é um orçamento de responsabilidade. Oferecemos esperança, oferecemos otimismo, mas com responsabilidade. É o orçamento com o déficit mais baixo da nossa história democrática. E a primeira vez que cumprimos com as regras do Pacto de Estabilidade do Euro. E ainda recentemente, ainda esta semana, ficámos a saber a importância dos esforços que fizemos, por exemplo, para ter, que nos vai permitir no próximo ano, ter um déficit abaixo dos 3% e, portanto, deixar de estar em processo de déficit excessivo. Isto significa, como a Comissão confirmou esta semana, que teremos mais flexibilidade ao nível do investimento, teremos mais flexibilidade ao nível das medidas que podemos adotar. A preocupação com o déficit, com o ajustamento orçamental, como disse, não é um fim em si mesmo, não é um dogma, não é uma religião, não é uma filosofia. É um elemento de introduzir realidade naquilo que deve ser a ação política do país. E para um fim, que é oferecer financiamento mais barato ao país, permite mais investimento mais barato das nossas empresas, mas nos permite também, a nível europeu, como a Comissão confirmou, poder vir a ter, por exemplo, mais flexibilidade. São essas as razões fundamentais pelas quais tivemos essa preocupação. Fizemos um esforço de consolidação orçamental que implicou passar de 11,2% de déficit, que era o que tínhamos em 2010, para 4,8% este ano e 2,7% no próximo ano. É um esforço significativo. E um esforço no qual, e digo isto aqui com o Presidente da Câmara presente, é importante dizer isto, as autarquias locais tiveram um papel muito importante e tiveram um desempenho notável. Em parte também porque este Governo criou as condições para isso. Adotou as regras necessárias ao nível do endividamento, da redução dos pagamentos em atraso, da lei dos compromissos, do programa de apoio à economia local, da reestruturação do setor empresarial local, ao nível de toda uma série de reformas estruturais, criámos condições para permitir aos autarcas fazer o esforço que fizeram, com grande sucesso e com grande mérito por parte dos autarcas, que permitiu ter 4 anos, vamos ter 4 anos de excedente orçamental do poder local. Tivemos uma redução do endividamento da administração local, portanto, total das autarquias, de 28%, e uma redução dos pagamentos em atraso nas autarquias de 69%. Isto não é apenas muito bom para o poder local, para o equilíbrio financeiro das autarquias, para serem geridas com mais rigor, mas também, por sua vez, depois terem melhores condições para poder fazer mais coisas para a sua população, é também muito bom, por exemplo, para a economia local, para as empresas. Se há menos pagamentos em atraso, isso significa melhores condições de funcionamento para as empresas. E, portanto, as autarquias demonstraram, na sua participação neste esforço, que é verdadeiramente notável, a capacidade, a importância e a qualidade que temos no nosso poder local. Nós temos, por vezes, em Portugal, e eu, por um lado, sou filho de um autarca, e, portanto, valorizo muito o poder local. E, por outro, frequento, por vezes, aqueles círculos de Lisboa que, muitas vezes, desenvolvem, sem qualquer sustentabilidade séria, preconceitos em relação ao poder local. É muito importante que nós reafirmarmos estes números, reafirmarmos esta realidade. Temos de valorizar o papel do poder local em Portugal.
E é o que este Governo também está a fazer. Ainda ontem aprovámos um decreto-lei de descentralização, de delegação de competências nas autarquias, que eu direi é histórico. É o passo mais importante que vamos dar em termos de descentralização em décadas no nosso país. E fazemos-lo porque entendemos que a descentralização se traduz num potencial de melhorar a resposta em termos de políticas públicas a muitos problemas dos cidadãos. Em vários domínios. Portugal é o país mais centralizado da Europa. Basta ver, por exemplo, a comparação da despesa da administração local no nosso país com outros países na Europa. É dos países mais centralizados na Europa. E, no entanto, a descentralização em muitos domínios traduz em grandes vantagens. Porque a proximidade significa mais e melhor informação sobre os problemas que têm de ser resolvidos, sobre as questões que têm de ser tratadas. À medida que se vai centralizando o processo, a cadeia de informação vai se deteriorando e o processo de decisão vai melhorando. Portanto, a descentralização, com a sua proximidade, melhora os processos de informação e a qualidade das decisões que podem ser tomadas em relação a muitas matérias. Mas a descentralização também permite adequar melhor as políticas públicas às diferentes realidades do território. A mesma política pública, no domínio da saúde ou no domínio da educação, em questões tão simples como os horários, ou o que é que deve ser a oferta profissionalizante da escola, pode ser diferente e provavelmente deverá ser diferente em Coimbra ou em Tábua. Porque a realidade económica local é diferente e o ensino, a componente profissional do ensino, também provavelmente deve refletir essas diferenças. As necessidades em termos de utentes também podem exigir horários diferentes. Quem melhor do que quem está próximo desses problemas para adaptar as políticas públicas às diferentes realidades destes territórios. E para reconhecer também que em diferentes comunidades podem existir diferentes preferências quanto ao que é necessário fazer, ou o que é melhor fazer no domínio da educação, no domínio da saúde, no domínio da cultura ou da segurança social, que são os 4 domínios que nós temos. A descentralização também permite outra coisa, permite melhor e mais forte responsabilização. Quem está mais próximo das populações é mais imediatamente, diretamente responsabilizado. Se algo não estiver a funcionar em termos de equipamentos ou infraestruturas numa escola, é mais fácil ir pedir responsabilidade imediatamente e pedir uma solução ao Presidente de Câmara do que ter de ir a 5 de outubro em Lisboa sem saber bem a quem é que se pede responsabilidades por esse problema. E, portanto, esta aposta na descentralização que o Governo está a fazer em domínios como a educação, em domínios da saúde, a segurança social e a cultura, é uma aposta estruturante e é uma reforma estrutural importantíssima para o país. É um pilar da reforma do Estado. Para aqueles que dizem que este Governo não fez reformas do Estado, aí está uma reforma muito importante que está a ser implementada, que é a descentralização. Este também é um ano em que, se estamos em condições de oferecer esperança e otimismo aos portugueses e de oferecer isso em termos concretos de recuperação de rendimento, de recuperação de emprego, o fazemos com muito mais sustentabilidade do que no passado. Porque o país está hoje a adotar e a começar a beneficiar de um modelo de sustentabilidade económico, um modelo de desenvolvimento económico diferente. E as próximas eleições vão ser, em boa parte, uma escolha entre esses 2 modelos. Um modelo assente na procura interna, no endividamento, em que mesmo quando crescemos com base no endividamento e logo de forma insustentável. De maneira que mais cedo ou mais tarde terminamos na bancarrota financeira, necessidade de resgate e apoio internacional. 3 vezes isso aconteceu ao país em democracia, 40 anos. 3 vezes. O país teve de pedir auxílio internacional. Porquê? Porque o nosso modelo económico, mesmo quando crescemos, não nos permitia crescer com sustentabilidade. O país está hoje a adotar
um modelo económico diferente. Um modelo económico assente numa economia competitiva internacionalmente, que nos permita ter excedentes externos que deem sustentabilidade ao crescimento. Deixem-me dar-vos um número. O país, como já antes disse, desde 2000, muito antes de 2011, tinha deixado de crescer. Passou aquilo que alguns designaram de uma década perdida. De estagnação económica. Ou seja, o país tinha financiamento muito barato. Na altura se acreditava que não havia diferenças entre os países, entre o risco de crédito dos países da zona euro. Tinha financiamento muito barato, que escondeu durante esses anos a nossa ausência de competitividade. Permitiu ao país manter um certo índice de vida, uma certa qualidade de vida, de forma artificial, endividando-se. Quando surgiu a crise financeira e depois a crise das dívidas soberanas, Portugal foi um dos primeiros países a ser exposto e imediatamente nos apercebemos, por um lado, que aquilo em que tínhamos vivido não era sustentável. E por outro, que na verdade já estávamos em crise económica há muito tempo, desde 2000, não crescíamos. Mas reparem bem, durante esse período, nós não crescemos mesmo endividando. Por vezes no passado ainda chegámos a crescer às vezes, mas quase sempre num modelo insustentável, porque assentava no endividamento, assentava sobretudo na própria terra. Agora, a forma como o país está a crescer é sustentável. Vamos ter 4 anos de excedente. Vamos ter o segundo ano consecutivo, em 2014, o segundo ano consecutivo de excedente da balança de bens e serviços. Ou seja, vendemos mais de lá para fora do que aquilo que compramos. O que significa que não nos estamos a endividar. É o segundo ano de excedente de balança de bens e serviços, sabem quantos anos? 70 anos. Há 70 anos que o país vivia em déficit da balança de bens e serviços. E nós mudámos isso. Mudámos isso porque a taxa de exportações cresceu de 30% para mais de 40% em termos de PIB. É isto que é uma verdadeira reforma estrutural. Agora, estamos longe de ter terminado esse processo. Estamos longe de ter terminado esse processo. Não podemos deitar fora tudo aquilo que conseguimos. O país iniciou uma transformação profunda, que assenta nesse modelo muito diferente de crescimento. Um modelo de crescimento sustentável, que ofereça melhores condições de vida aos portugueses, mas de forma séria, sem ser uma ilusão. E não podemos tentar perder esse modelo. É precisamente porque esta mudança em termos de modelo de crescimento é tão importante, que foi para essa mudança que nós também dirigimos a grande fatia dos fundos europeus do Portugal 2020. Mais de 40% do Portugal 2020 estão destinados ao objetivo da competitividade e internacionalização da nossa economia. Apoiar a transformação da nossa economia para que ela seja competitiva no domínio internacional. E mais, se atendermos, por exemplo, ao valor do capital humano, a educação em particular, então nessa circunstância temos mais de 60% das verbas todas destinadas ao reforço da nossa competitividade. Mas nós não nos limitamos, no Portugal 2020, a definir prioridades novas, prioridades diferentes do passado. E nós, no passado, tivemos frequentemente a prioridade das infraestruturas, dos equipamentos públicos. Foi importante durante uma certa fase da nossa história e do nosso desenvolvimento. E temos hoje em dia, seguramente, de tirar partido de infraestruturas. Aliás, boa parte da necessidade de apostar noutro tipo de investimentos é porque o que necessitamos hoje é de rentabilizar essas infraestruturas. Não de deixar infraestruturas, como acontece em muitos casos, que depois não estão utilizadas, não são utilizadas ou estão subutilizadas, e continuar a investir em outras infraestruturas. Temos é de investir dinheiro para tirar partido das infraestruturas que temos. Eu não nego que em certos casos, e é por isso que existem mesmo assim algumas verbas para infraestruturas e equipamentos públicos, que em certos casos, certos investimentos em infraestruturas, certos investimentos em equipamentos sejam necessários. Mas têm de ser criteriosos. E não são a prioridade. Porque
Porque nesse domínio nós estamos acima da média europeia. E parte do critério com que vamos dar, por exemplo, é a circunstância de ser obrigatória para poder existir, investimentos em equipamentos, um prévio mapeamento dos equipamentos já existentes. Para não acontecer aquilo que aconteceu no passado, em que às vezes em territórios vizinhos se construía o mesmo equipamento, em vez de se construírem dois equipamentos diferentes que depois podiam ser partilhados. São regras simples, mas que não aconteciam no passado. Que vão passar a ser parte integrante do Portugal 2020, do próximo ciclo de fundos. Porque para os fundos serem eficazes nesse reforço da competitividade e internacionalização da nossa economia, não basta dizer é para aí que vai o dinheiro. Não. É necessário que as regras de atribuição, os critérios de seleção, os mecanismos de avaliação, as consequências em termos de financiamento estejam claramente associadas a esses resultados. E é por isso que um aspecto fundamental do Portugal 2020 é a orientação para os resultados. Ou seja, nós não contratualizamos investimentos, simplesmente, como no passado, nós contratualizamos resultados. Aquilo que uma empresa receberá no fim de um projeto financiado pelos fundos vai ser, em parte, produto dos resultados alcançados. Superar os resultados contratualizados em termos de criação de emprego, em termos de aumento de exportações, receberá no final, em termos líquidos, mais dinheiro do que se não o fizer. Para que exista um verdadeiro incentivo para que os projetos sejam bons projetos e os projetos sejam capazes de produzir os resultados que pretendemos. Mas também é fundamental que esta competitividade que pretendemos seja uma competitividade que eu tenho muitas vezes designado de competitividade inteligente. Uma competitividade em relação com os territórios. Porquê? Num mundo cada vez mais global, a verdadeira competitividade que nos permite vencer e vencer de forma resiliente é uma competitividade que tem de estar associada à valorização daquilo que existe no território. À valorização dos recursos endógenos do território. Acrescentando valor através do conhecimento, da capacidade de comercialização, da mudança dos métodos de gestão. Acrescentando valor àquilo que existe no território. Às atividades tradicionais, aos produtos tradicionais, aos recursos naturais desse território. Não é, e eu dou este exemplo muitas vezes, não é trazendo uma atividade económica que é totalmente estranha ao território, porque conjunturalmente os salários são mais baixos nesse território, que nós asseguramos uma competitividade séria, duradoura e vencedora. Porquê? Porque essa atividade económica que vem com base nos baixos salários chega numa semana, mas na semana seguinte pode ser igual. Vai à procura de outro local onde os salários são mais baixos. Se a atividade económica estiver em relação com aquilo que é único no território, se traduzir no aumento, no acrescentar valor, no valor acrescentado relativamente a atividades tradicionais, a produtos tradicionais, aos recursos humanos que já existem nesse território, aos recursos naturais que aí estão, então sim, nós conseguimos ter uma competitividade que é muito mais resistente a essas pressões da deslocalização. Estabelecemos pela primeira vez no Regulamento Geral dos Fundos uma regra que estabelece como princípio quer a atribuição de uma majoração reforçada nos investimentos que sejam feitos nos setores de baixa densidade, ou seja, os fundos contribuem uma parcela maior no caso do investimento no território de baixa densidade, mas também vão abrir concursos especificamente apenas para os territórios de baixa densidade. E eu solicitei que um dos próximos concursos, um dos primeiros concursos que irá abrir, será precisamente um concurso específico para os territórios de baixa densidade, que irá abrir a breve prazo. Porque os fundos existem para promover a coesão territorial e é importantíssimo nesse contexto atender ao interior do país, mas para além do próprio interior do país, os territórios de baixa densidade em geral. E é isso que nós estamos a procurar fazer em termos de fundos, como estamos a procurar fazer noutros domínios. O novo regime de crédito fiscal ao investimento também já diferencia e apoia em particular os territórios menos desenvolvidos e em particular, muitas vezes, são territórios de baixa densidade. No âmbito também do regime de incentivos à comunicação social local e regional, que está uma matéria que também está debaixo da minha
coordenação. Nós adotámos há poucas semanas um novo regime que também estabelece apoio reforçado para os órgãos de comunicação social que estão em territórios de baixa densidade. E estabelece também uma elegibilidade mais fácil para esses apoios. Portanto, este é um domínio em que temos vindo a procurar, pouco a pouco, mas de forma consistente e transversal, criar um princípio de diferenciação positiva dos territórios de baixa densidade. Eu nunca chamo discriminação, não se trata de discriminação, trata-se de reconhecer a diferente realidade dos territórios de baixa densidade, tratando-os de forma diferente, com base na realidade diferente em que consistem. Temos também uma preocupação muito grande com a simplificação nos fundos europeus. Desmaterializamos os processos, estabelecemos um princípio geral de confiança em que basta a declaração das pessoas, sendo por outro lado, se na fiscalização se detectarem casos de falsificação ou declarações falsas, as sanções são muito mais fortes do que eram no passado. Porque entendemos que deve ser essa a natureza da relação do Estado com o cidadão. Uma relação de confiança, mas se alguém viola essa relação de confiança, a sanção deve ser muito forte e muito grave. E é nessa base que nós estruturamos os fundos e é também por isso que nos permite simplificar. Estabelecemos um princípio que, aliás, adotámos em matéria de modernização administrativa para toda a administração pública, para implementar até maio, de dispensa da apresentação de documentos relativamente à informação que já é tida pela administração pública. Este é um dos aspectos mais gravosos para os cidadãos quando têm de tratar com qualquer coisa, alguma coisa com o serviço da administração pública e lhes é pedido que vão buscar este e aquele certificado e comprovativo de outros serviços da administração pública. Se essa informação está na administração pública, deve ser o serviço da administração pública a obtê-la dos outros serviços da administração pública. Este princípio muito simples, introduzido em matéria de modernização administrativa. E até maio estará implementado em toda a administração. Sendo que no domínio dos fundos está em vigor a partir de agora. Portanto, quando um empresário, por exemplo, se candidatar aos fundos, não tem que apresentar um certificado que não tem dívidas ao fisco. É a autoridade de gestão dos fundos que pergunta à autoridade tributária se há ou não alguma dívida. Do ponto de vista do empresário, não podia ser mais simples. Este é um aspecto muito básico, mas que vai simplificar em muito a vida dos cidadãos e, desde logo, no domínio dos fundos, a candidaturas aos fundos. E mais, estabelecemos também prazos que garantem a celeridade dos processos de decisão. 60 dias para a seleção das candidaturas. 60 dias, não mais. 45 dias, no máximo, para os pagamentos. Podem dizer-me, mas nós já conhecemos, há outras áreas em Portugal, no passado, em que estabelecemos datas, prazos, depois a administração não cumpre. E o que é que acontece? Nada. Não. Desta vez não será assim. Há uma regra que está inscrita que diz: se uma autoridade de gestão ou um organismo intermédio no domínio dos fundos exceder, em média anual, em mais de 20%, esses prazos são automaticamente destituídos de função. Este é o incentivo mais forte para que os prazos sejam cumpridos. Porque as pessoas que estão nessas autoridades sabem que, se não os cumprirem, em 20%, da própria lei decorre que perdem imediatamente funções. E, portanto, isso vai, do nosso ponto de vista, ser eficaz em garantir que esses prazos vão ser cumpridos. Último ponto. Os fundos, como vos disse, têm uma preocupação muito grande no capital humano, mas em particular com esse apoio à transformação da competitividade da nossa economia, do nosso tecido empresarial, que é tão importante para um crescimento sustentável. Mas nós também tivemos outra grande preocupação. Pela primeira vez temos um programa operacional só sobre inclusão social no emprego. Sabemos bem a prioridade que o emprego é para o país. E sabemos também os desafios de inclusão social que temos. As verbas para a inclusão social triplicam no Portugal 2020 face aos quadros anteriores. Dá bem a noção da importância que atribuímos a este tema e que nos vai ajudar a enfrentar um problema estrutural do país há muitas décadas. Não apenas nós
tivemos sempre um modelo de crescimento económico insustentável, mas fomos, ao longo destas décadas, um dos países mais desiguais da Europa e um dos países com menos mobilidade social. Ou seja, quem nasce pobre, menos oportunidades tem a subir na vida, independentemente do seu mérito pessoal. Ora, isso é inaceitável. Nós necessitamos de crescer, esse crescimento é fundamental para dar melhores condições de vida aos portugueses, mas necessitamos também de coesão territorial e de coesão social. Necessitamos, sobretudo, de garantir a cada português que o seu mérito é reconhecido. Que tem uma oportunidade para fazer valer aquilo que é o seu esforço, que é a sua capacidade e que isso será recompensado pela sociedade, pela economia. Para isso é fundamental algo que este Governo fez, que é privilegiar o mérito em muitos domínios. Ter fronteiras claras, por exemplo, entre a política e a economia. Como eu costumo dizer, desgovernamentalizar o Estado. Desgovernamentalizar a economia. Não é retirar o Estado. Porque nós necessitamos de um Estado forte para garantir que não há os fortes na economia que dominam sobre os fracos. Nós necessitamos de um Estado forte, com reguladores fortes, que garantam o cumprimento de regras iguais por todos. Não é isso que se trata. Nem se trata de eliminar os serviços públicos do Estado. Não. Trata-se de desgovernamentalizar. Ter fronteiras claras entre aquilo que é o domínio da política e aquilo que é o domínio da economia. Quando, por exemplo, ainda nestes últimos dias, se fala da PT, como é que o Governo deixa que a PT vá parar a esta empresa e não promove que vá parar a outra empresa? Esta forma de pensar, que à primeira vista é atrativa, e foi a forma de pensar sempre em Portugal, é aquilo que nos conduziu, muitas vezes, à situação de desastre. Porquê? Porque um Governo que um dia diz, não, nós não gostamos que seja esta empresa a mandar esta outra empresa. Há aqui estes outros empresários que são melhores. Vamos promover que sejam eles a mandar nessa empresa. Meus amigos, na semana seguinte, esses outros empresários vêm pedir ao Governo, em troca, benefícios por terem feito a vontade ao Governo. Este tipo de ambiente foi aquilo que conduziu o país a não ter fronteiras claras, a uma frequente promiscuidade entre a política e a economia. E por isso é que é tão importante ter este modelo novo, que é aquele em que nós tanto temos investido e temos trabalhado. Um modelo de crescimento económico, mas sustentável. Assente numa economia internacionalmente competitiva. Um modelo de crescimento económico e de ação política, mas com desgovernamentalização, com linhas de fronteira clara entre o domínio da política e da economia e da justiça. Eu estou convencido que os portugueses, em outubro, quando tiverem de votar e tiverem de escolher se querem este novo modelo ou se querem o velho modelo, vão dizer, é verdade, nós passamos por sacrifícios fortes. Nós ainda continuamos, em muitos casos portugueses, a sofrer as consequências da crise. Mas nós não queremos voltar para trás. Nós queremos um país mais saudável, um país mais íntimo e um país em que, quando crescermos, como estamos a crescer, sabemos que é com sustentabilidade para garantir para esta geração e as gerações futuras melhores condições de vida. Muito obrigado.